Como eu falei para vocês, essa semana eu vou estar num retiro de meditação do Dr. Joe Dispenza. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do trabalho do Dr. Joe. Para quem não conhece, né? Eu tenho usado as meditações dele há um ano já e isso me ajudou a promover mudanças incríveis na minha vida. Então, eu acredito que isso também pode ajudar vocês de alguma forma. Vamos lá? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Para quem não conhece o trabalho do Dr. Joe Dispenza, ele é um médico quiropraxista, ou pelo menos foi assim que ele começou a carreira dele. Hoje ele é um palestrante magnífico que dá cursos ao redor do mundo. Todos os cursos dele sempre lotam nos primeiros 5 minutos quando ele abre, né, para venda, porque é realmente incrível. Tem muitos depoimentos na internet de pessoas que transformaram a vida delas através dos ensinamentos que ele compartilha. O foco do trabalho dele é ensinar a gente no poder que existe entre a conexão da nossa mente com o nosso corpo. A história do Dr. Joe começa lá quando ele tinha por volta de 20 e poucos anos, quando ele sofreu um acidente andando de bicicleta. Ele praticava triatlon e ele estava andando de bicicleta, né, treinando, quando ele foi atropelado por um carro. E aí, como resultado desse acidente, ele fraturou 6 vértebras da coluna. Então ele foi consultar os médicos na Califórnia, né? Ele conversou com 4 médicos especialistas diferentes e todos eles foram unânimes em falar que ele teria que passar por uma cirurgia muito delicada e ainda assim ele corria muitos riscos de ficar paralisado da cintura para baixo, da cintura para baixo pelo resto da vida dele. E foi aí que ele decidiu que ele não ia passar pela cirurgia e ele foi para casa. E aí ele foi para casa e ele começou a trabalhar com meditação. Como ele tinha que ficar sentado de qualquer forma, né? Ele começou a acalmar a mente dele e a reconstruir mentalmente cada uma das vértebras que ele tinha fraturado na mente dele. Mas o que acontecia? No meio da meditação, né, no começo, muito frequentemente, ele recebia mensagens da mente dele dizendo: olha, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Vinha um medo muito grande de que ele ia ficar sem andar, de que ele ficaria paralisado para o resto da vida dele. E cada vez que isso acontecia, ele recomeçava todo o processo de reconstrução de vértebra por vértebra. Ele diz, né, que às vezes todo esse processo demorava até 3 horas seguidas, mas ele não desistia até que ele conseguisse, na mente dele, recriar uma situação de saúde na vida dele. E aí, com o tempo, com a prática, ele começou a perceber algumas mudanças no corpo dele. Ele começou a perceber que a dor que ele tinha diminuiu. Ele começou a notar que os sintomas neurológicos que ele tinha também tinham diminuído. E aí, isso foi como se tivesse dado um clique para ele na cabeça dele, porque ele falou: existe sim uma conexão entre a nossa mente e o nosso corpo e eu estou sentindo isso agora. E aí, a partir daí, ele continuou fazendo as meditações com ainda mais dedicação, com ainda mais paixão, colocando o coração dele naquele processo de curar a si mesmo. O resultado desse processo foi que em menos de 3 meses ele estava de novo em pé. E em menos de 5 meses ele estava de volta aos treinos. E aí ele jurou durante esse processo que se ele conseguisse, né, se curar, se ele conseguisse voltar a andar, voltar a ter uma vida normal, que ele dedicaria todo o resto da vida dele para ensinar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, a atingirem os mesmos resultados. E é isso que ele faz até hoje, brilhantemente,
Como eu disse no começo do vídeo, se vocês buscarem aí na internet, vocês vão encontrar milhares de histórias de pessoas que conquistaram uma variedade de coisas, né, infinitas na vida delas, que transformaram a vida delas. Pessoas com doenças terminais, pessoas com problemas de relacionamento, pessoas com problemas mentais, com depressão, que transformaram completamente a vida delas. É muito bonito. E ele compartilha essas histórias, né, porque ele entende que nós, seres humanos, a gente começa a acreditar que a gente também é capaz quando a gente escuta uma outra pessoa comum, tal qual nós, né, atingir os mesmos resultados, conquistar as coisas que a gente também quer para a vida da gente. Por isso que ele compartilha esses depoimentos. Um dos pilares dos ensinamentos do Dr. Joy é que a nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal, que é a mesma coisa que eu compartilho aqui com vocês em tantos vídeos do canal. E aí ele explica o seguinte, que a gente não consegue criar uma realidade diferente a partir da mesma mente, do mesmo estado interno, dos mesmos condicionamentos que a gente tem. E além disso, ele fala que o nosso corpo fica viciado na liberação dos hormônios do estresse gerados pelos pensamentos repetitivos que a gente tem, pelos nossos hábitos, né? Quais são os pensamentos que você mais alimenta na sua mente? É importante que a gente tenha consciência do que é que a gente alimenta dentro da gente, porque a soma dos nossos pensamentos com os nossos sentimentos é o que vai gerar o nosso estado de ser, é o que vai gerar o nosso estado interno. E isso é a mesma coisa que fala o livro Um Curso em Milagres. Ele fala que a partir da nossa mente, conectada com o nosso ego, com a nossa personalidade, com a ideia que a gente criou a nosso respeito, a gente só consegue recriar passado em looping, né? Então, para que a gente crie alguma coisa diferente, a gente tem que se tornar uma pessoa diferente. A grande diferença que eu vejo entre o trabalho do Dr. Joe Dispenza, né, e os ensinamentos do livro Um Curso em Milagres, é que o livro Um Curso em Milagres, ele ensina a gente a colocar a nossa mente alinhada ao Espírito Santo, alinhada com a nossa essência, com a nossa centelha. Esse é o objetivo, para que a gente retorne à verdade. E no trabalho do Dr. Joy, a gente cria uma realidade diferente, a gente cria uma nova personalidade, mas ainda assim é uma nova personalidade mais alinhada com o que é verdadeiro. Ainda que a gente construa crenças positivas ao nosso respeito, elas ainda são crenças, ainda não é a verdade absoluta. Mas é um caminho, né? A partir do momento que a gente começa a treinar a nossa mente para transformar a nossa vida, a gente vai ficando cada vez mais consciente desse poder que a gente tem, do tanto que a nossa mente influencia o nosso corpo e do tanto que quando a gente está inconsciente, o nosso corpo acaba dominando a nossa vida. Porque em função de estar viciado, né, na liberação desses hormônios, dos mesmos hormônios todos os dias, por mais que a gente queira mudar, por mais que a gente queira criar alguma coisa diferente, o nosso corpo vai pedir pelo conflito, ele vai pedir pelas mesmas situações. E é como se o seu corpo tivesse mesmo guiando os seus pensamentos nas situações. Então, por exemplo, por mais que a gente faça lá um compromisso com a nossa mudança, né, que a gente queira criar diferente, quando a gente menos espera, a gente tá lá de novo gritando com o nosso filho, a gente tá lá de novo falando mal do nosso trabalho, reclamando do nosso chefe, a gente tá lá de novo se sentindo
escasso, né? Reclamando das contas que a gente tem para pagar, se sentindo preso numa vida que já não faz sentido, que já não está mais alinhada com quem a gente quer ser, com quem a gente sabe verdadeiramente dentro da gente que a gente poderia ser, né? Quando a gente já consegue ter uma consciência clara a respeito do nosso potencial. Mas então, como é que a gente faz para mudar? Como é que a gente faz para assumir mais o controle da nossa vida, né? É lógico que no final das contas, o objetivo não é controlar com a nossa mente racional, é entregar esse controle para uma inteligência que é maior que nós. Isso também é ensinado no trabalho do Dr. Joe Dispenza, mas não com a mesma nomenclatura. Por isso que as pessoas vão sentir mais afinidade com um trabalho ou com outro, né? Porque depende das nossas crenças. Eu gosto muito tanto do trabalho do Dr. Joe Dispenza quanto dos estudos do livro Um Curso em Milagres. O trabalho do Dr. Joe Dispenza, ele é feito todo em cima de meditação. Então, ele usa a meditação para ensinar a gente a sair da nossa personalidade, a sair da nossa mente que continua criando passado na nossa vida. E a partir desse lugar de expansão, né, de infinito quântico, de conexão com o todo, de estar em unidade com Deus, a partir deste lugar é que a gente vai conseguir começar a criar novos caminhos neurais na nossa mente. Porque a mudança, tanto com esse trabalho, quanto com o trabalho do livro Um Curso em Milagres, ela não acontece do dia para a noite, né? Porque a mudança na nossa vida, ela vai acontecer em função do nosso estado interno, de como é que está o nosso estado interno, aonde a gente coloca o nosso foco e a nossa consistência em fazer isso. É óbvio que durante o aprendizado, né, durante o nosso caminho, a gente vai cair várias vezes, mas a gente tem que levar esse cair, né, olhar para isso como se a gente fosse uma criança pequena aprendendo a andar. A criança pequena, quando ela está aprendendo a andar, ela não se demora muito tempo lá no chão, né? Ela logo levanta e tenta outra vez. E é isso, é um eterno tentar outra vez, é um eterno compromisso com a nossa mudança que vai fazer com que isso se reflita de verdade na nossa vida, né? Com que as mudanças que a gente espera que aconteçam. As mudanças primeiro têm que acontecer aqui, na nossa mente. Primeiro a gente encontra a paz e tudo aquilo que a gente quer experienciar dentro de nós. Então, voltando ao trabalho de meditação, né, depois que a gente aquieta a nossa mente, o próximo passo é colocar o nosso foco naquilo que a gente quer criar. Então, vamos supor que você está passando por alguma doença e você queira criar saúde para você. Você vai se imaginar como se você já estivesse saudável. Você vai imaginar o seu corpo funcionando de forma perfeita, em perfeita ordem. E como é que você se sentiria se isso já fosse real? E a gente vai repetir isso na nossa mente várias e várias vezes, até que a gente consiga de fato sentir isso dentro da gente. E de novo, aqui o segredo deste trabalho é repetição. Então, as pessoas que fazem o trabalho do Dr. Joe, né, que seguem esse protocolo, elas meditam por 6 meses, por 3 meses, por 1 ano, às vezes, né, até que elas de fato consigam mudar a mente delas e realizar esse salto quântico, porque a mudança, quando ela acontece, parece que foi de uma hora para outra. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo, né, durante esse trabalho de meditação é construir esse caminho neural, é construir uma alternativa às crenças que nos colocaram na situação atual, que geraram a doença num primeiro lugar, né, num primeiro momento, nesse exemplo aqui que eu tô dando. E aí, além desse trabalho que é feito com meditação, de a gente colocar o nosso foco naquilo que a gente quer,
da gente colocar a nossa mente no momento presente, porque é só no momento presente que a gente cria realidades diferentes. Além de todo esse trabalho, a gente ainda precisa ficar atento a como que a gente reage às situações no mundo, né, quando a gente volta da meditação. Porque não adianta nada você investir lá o seu tempo todos os dias pela manhã, ou todos os dias à noite, ou 3 vezes ao dia na meditação, se quando você abre os seus olhos novamente, você está de volta aos seus padrões, repetindo tudo novamente. Por isso que a constância aqui é importante, a constância e a consciência. Ele também fala, né, que é legal, ele também ensina que é legal que a gente tenha um diário. E nesse diário a gente escreva quais são os pensamentos repetitivos que a gente tem que nos impede de chegar nesse lugar, de se manter nessa frequência que a gente atinge quando a gente faz a meditação. Então, por exemplo, se você vive falta de dinheiro na sua vida, né? Preste atenção em quais são os gatilhos que você vive que te voltam para os pensamentos limitados com relação à escassez. Esse gatilho pode ser quando você tem que pagar alguma conta, pode ser quando o seu filho te pede para comprar alguma coisa, pode ser quando você vai ao mercado. Quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Você reclama que você só recebe conta para pagar? Você reclama que o seu filho acha que dinheiro dá em árvore, né? Quais são as suas crenças a esse respeito? Porque pra gente, quando a gente está conectado com a nossa mente muito arraigada, né, ao nosso ego, podem parecer desafios intransponíveis. Mas para nossa inteligência interior, isso não significa nada. Isso são só crenças. O livro Um Curso em Milagres explica que não há ordem de dificuldade em milagres. Crenças que não são verdadeiras são só crenças que não são verdadeiras. Não importa a importância que a gente dá, o significado que a gente dá para isso, né? Na nossa vida, a gente tende a acreditar que há algumas coisas que são mais fáceis de mudar e outras que a gente vai precisar imprimir muito esforço, a gente vai ter que se dedicar muito. E na verdade, qualquer crença que a gente tenha é só uma crença. Então a gente tem que olhar para isso a partir deste lugar. Quais são as bobagens que eu vim acreditando na minha vida até hoje e que eu sigo acreditando e permitindo que elas continuem determinando a realidade que eu vivo? E fica mais fácil da gente ganhar consciência a esse respeito quando a gente tem um diário, quando a gente se compromete, por exemplo, a todos os dias, no final do dia, antes de dormir, você escreve lá: hoje eu fiz a minha meditação pela manhã, eu estava me sentindo super bem, mas aí de repente, no meio do dia, aconteceu tal situação e eu caí de novo no padrão, que é esse daqui, foi esse pensamento que eu tive, foi essa sensação interna, foi essa emoção que eu vivenciei. E quanto mais você vai colocando isso no papel, quanto mais você olha para isso, mais clareza você está trazendo para a sua vida, mais você entende destes processos, mais você começa a realizar que tudo isso que você vive faz parte do sonho, né? E que a realidade, ela tá muito além disso. A realidade é aquela que você experimenta quando você fecha os seus olhos e quando você se conecta com a sua ideia de futuro ideal, com a sua ideia do seu corpo já curado, de você vivendo com todas as suas necessidades supridas, de você vivendo na companhia de pessoas com as quais você pode compartilhar todas essas coisas que você conquistou na sua vida. Então aqui de novo, o segredo é a repetição. O segredo é a consistência. Você vai perceber que com o passar do tempo, conforme você se dedica a esse trabalho, independente da forma como você está se sentindo, né? Nem todos os dias você vai acordar e vai falar: nossa, hoje eu tô super bem, vou lá fazer minha meditação, tô super animado. Não, vai ter dias que você vai estar desanimado, vai ter dias que você não vai estar afim de fazer,
Mas o que faz a diferença é você acordar e dizer para você mesmo: apesar disso, eu fui lá e fiz. Você vai estar treinando o seu corpo, você vai estar dizendo para o seu corpo: eu sei que você não quer, eu sei que o que você quer é que eu continue te alimentando com aqueles mesmos hormônios conforme eu venho fazendo há 35, 40, 50 anos da nossa história. Mas hoje não. Hoje eu vou tomar a decisão. Hoje a gente vai sentar aqui e vai meditar. Então, nem todos os dias vai ser fácil, né, de continuar fazendo esse trabalho. Mas quanto mais consistente a gente é, quanto mais a gente se abre para olhar para a nossa história e para se comprometer com a nossa mudança, você vai perceber que depois de um tempo, aquelas situações que eram gatilho para você já não te despertam os mesmos sentimentos. E aí o Dr. Joe fala, né? Ele explica que todas as cenas do nosso passado que não despertam mais as mesmas emoções que a gente costumava sentir, elas se tornam sabedoria na nossa vida. Elas se tornam ferramenta para o nosso crescimento. Esse é o objetivo desse trabalho. A gente criar novos caminhos neurais que nos deem uma alternativa com relação a essas situações que nos arrastavam lá para o nosso passado. Isso não vai mais acontecer. E aí, a partir dessas mudanças internas, né, quando a gente muda o nosso estado interno, que é de novo a soma dos nossos pensamentos com as nossas emoções, aí a nossa vida começa a mudar. A gente muda a nossa vida a partir da conexão com essa energia do todo, com essa energia de estar muito bem calçado no presente. Eu sou muito grata ao trabalho do Dr. Joe Dispenza, assim como ao trabalho de todas as outras pessoas que me ajudam tanto todos os dias, como a Marcela Leal, do Escola da Liberdade, que é a minha professora querida no estudo do livro Um Curso em Milagres, assim como o Eckhart Tolle, assim como o Michael Singer. Eu adoro todos eles e eu sou muito grata pelo trabalho que essas pessoas realizam no mundo, né, em ajudar outras pessoas a olhar para o mundo de uma forma diferente, a gente crescer junto, a gente criar um mundo diferente a partir dessas ideias. A gente não consegue criar uma revolução, a gente não consegue mudar o mundo aí fora enquanto a gente não cuida do nosso mundo interno. É a partir de cada um de nós que a gente vai conseguir mudar a situação em que a gente vive, na nossa vida e como sociedade, né, como humanidade. Então eu sou muito grata ao trabalho de todas essas pessoas. E é por isso que eu vim aqui, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do trabalho do Dr. Joe Dispenza. Eu vou estar no retiro entre os dias 17 de setembro e 23 de setembro. No dia 23 de setembro vai ter um grande evento, que é a Caminhada pelo Mundo. Eu acredito que em São Paulo, se você estiver em São Paulo, tem um grupo que vai caminhar junto lá no Parque do Ibirapuera. Dá uma olhadinha lá no site, veja se você se interessa. Eu fiz essa caminhada com um grupo aqui em Haia, né? A gente se encontrou e a gente fez uma outra meditação, porque a meditação deste evento ele vai liberar no dia 21 de setembro, gratuitamente, para quem quiser, é só ir lá e fazer o download no site. E foi maravilhoso. Os resultados que a gente alcança em grupo, né? Há uma amplificação dessa energia e é muito palpável isso, é muito gostoso. Eu acredito que é uma grande oportunidade para todos nós. Então, se você sentir no seu coração, se junte a nós, dê uma olhadinha lá no site, eu vou compartilhar aqui com vocês o link para esse evento e eu vou tentar também postar algumas coisas lá no meu Instagram. Eu vou deixar também o arroba aqui para vocês, se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra aí de deixar o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!